Olá, tudo bem? Eu sou Breno Santos, professor de Geografia pela Universidade Federal do Pará, ok? E hoje nós vamos trabalhar um tema aqui que é muito recorrente em provas, no ensino médio, no ensino fundamental, que é o assunto chamado escala cartográfica, ok? Então, iniciando os nossos tópicos de aula, o que nós veremos aqui? Nós iremos trabalhar um pouco a definição do que é escala cartográfica, ok? A proporção de escala, a escala grande e a escala pequena, que é o nosso principal item aqui nessa aula, os tipos de representação da escala, que é a escala numérica e escala gráfica, um pouco sobre unidades de medidas e um pouco sobre cálculo de escala. Vale ressaltar que aqui nessa aula que nós estamos fazendo para o YouTube, nosso principal objetivo é entender a proporção de escala. Entender a escala não através daquele cálculo matemático, mas através de sua proporção. Vou mostrar as fórmulas do cálculo de escala, mas não vou demonstrar o cálculo em si. A nossa principal atenção aqui é para a proporção de escala. A escala grande, escala pequena, escala com mais detalhes, escala com menor detalhes, ok? Então, dando início pela definição. O que seria escala? Bom, a escala é uma proporção matemática. Nós conseguimos também ver no ensino de matemática, no ensino fundamental, no ensino médio. É muito recorrente em provas como do Enem, questões sobre escala. Então, escala nada mais é do que uma proporção matemática. Ou seja, é uma relação numérica entre o mapa e a realidade que ele representa. Então, a escala ela nada mais é do que uma proporção matemática, onde ela representa uma relação numérica entre o mapa e a realidade que ela representa. Ou seja, é através dessa proporção que nós representamos o mundo real em mapas, ok? E quais são os tipos de escala? Nós temos a escala numérica, a escala gráfica e a escala nominal. A escala é um item necessário em qualquer mapa. Como nós já estudamos, ainda vamos ver outros elementos fundamentais do mapa. Quais são esses elementos fundamentais do mapa? Nós temos a escala, a legenda, o título, o mapa de situação, o autor, a fonte do mapa, ok? Então a escala é um desses elementos essenciais do mapa, não pode faltar. Como nós vemos aqui na figura, nós temos um exemplo de escala numérica, escala gráfica. Então, lemos assim, 1 para 100 mil. Esse 1 pode representar 1 centímetro, né? E esse 100 centímetros, ou 100 mil metros. Veremos mais a seguir um pouco essa questão de unidades de comprimento, ok? Então, nós lemos que a cada 1 centímetro no mapa é igual a 100 centímetros na realidade. O primeiro número, o número da esquerda, é referente ao valor no mapa e o valor à direita é referente ao valor na realidade. Aqui nós temos um exemplo de escala gráfica, ok? Então, como é que nós lemos essa questão da escala? A cada 1 centímetro no mapa, nós temos 100 mil centímetros na realidade, ok? Bom, e o que seria essa proporção de escala? Escala grande e escala pequena. Se a escala indica uma proporção, a sua relação é inversa, ok? Ou seja, uma pequena escala cobre uma grande porção do território. Okay? Então, nós temos que uma pequena escala cobre uma grande porção do território. Pequenas escalas são utilizadas para mapear países, como por exemplo o mapa do Brasil, o mapa mundi, entre outros territórios grandes. Okay? Como exemplo, aqui nós temos escala grande é igual a denominador pequeno. 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Escala pequena, denominador grande, 1 para 200 mil, 1 para 1 milhão, ok? Esses valores de escala pequena
são geralmente, como eu falei, para áreas de grandes territórios, como por exemplo o Mapa Mundi ou o território brasileiro. Okay? E a escala grande, que é o denominador é pequeno, ou seja, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Geralmente são utilizadas para representar bairros ou algumas orlas costeiras e etc. Okay? E professor, qual é que teria mais detalhes, né? A escala que apresenta maior detalhe é a escala grande. Escala grande, maior detalhe. Escala pequena, menor detalhe. Portanto, quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento, ou seja, maior detalhe. Então, quanto maior a escala, quanto escala grande, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento. De modo geral, mapas de pequenas escalas são aquelas em que a realidade foi muito reduzida. Então, mapas de pequenas escalas são aquelas em que a realidade foi muito reduzida. O que isso significa? Pouco detalhe, ok? Pouco detalhamento. E os mapas de grande escala, aqueles em que a realidade foi pouca reduzida. Mapas de grandes detalhes. Então, o mapa do Brasil, ele não possui muitas informações. O mapa do Brasil como um todo, né, ele não apresenta muitas informações especificamente, por exemplo, do estado do Pará. O que vai acontecer com um mapa exclusivo para o estado do Pará, onde vai aparecer seus municípios, suas estradas, seus rios. Okay? Esses detalhes, esse nível de detalhamento não aparece em outro tipo de escala. Okay? Iremos entrar agora nos tipos de representação dessa escala. A primeira seria a escala numérica. Professor, mas o que seria a escala numérica? A escala numérica é representada por uma razão, em que o numerador corresponde à unidade de medida no mapa. Então, o numerador corresponde à unidade de medida no mapa, enquanto o denominador expressa a medida real da unidade em terrenos. Então, o denominador expressa a medida real da unidade em terrenos. Esse tipo de escala ele é mais utilizado em mapas impressos. Okay? Professor, por que em mapas impressos? Porque a partir do momento que você imprime o mapa, você não tem como ampliá-lo ou reduzi-lo. Okay? Em mapas digitais, como nós vamos ver mais à frente, é mais indicado escala gráfica. Que se você ampliar ou você reduzir a escala gráfica, se adapta a essas modificações, ok? O que não acontece com a escala numérica. Se você ampliar ou reduzi-la, essa escala já vai estar errada, ok? Desta forma, escala aqui nós temos a formulazinha da escala, como eu falei no início, nós não iremos nos atentar muito nela. O principal era entendermos o que falamos ainda há pouco, essa questão de proporção, escala grande, escala pequena, ok? Então, desta forma, escala denominador maior, a escala é a unidade de medida do mapa pela medida real no terreno, ok? Onde D é a distância entre dois pontos no mapa e o D maiúsculo a distância entre esse mesmo dois pontos no terreno real. Aqui nós temos um exemplo de como é representada a escala numérica no mapa. Como eu falei, lê-se 1 para 500 mil. Então significa que a cada 1 centímetro no mapa nós temos 500 mil centímetros no mundo real. Okay? Bom, em segundo momento nós temos a escala gráfica. Professor, o que seria a escala gráfica? O que é a escala gráfica? Ela é representada por uma régua graduada, contendo subdivisões. Cada subdivisão apresenta a relação de seu comprimento com o valor correspondente ao terreno. Ela é mais utilizada em modelos digitais.
como eu falei, nós podemos, em mapas digitais, em diversos momentos, ampliar ou reduzir esse mapa, dependendo da questão que nos é necessária, e essa escala gráfica vai se adaptar, vai se moldar a essa redução ou ampliação. Okay? Além do mais, ela é mais adequada para se visualizar, principalmente em mapas digitais, em modelos digitais, e medir distâncias. Ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha sobre as principais diferenças, como se lê, como se identifica as escalas numéricas e as escalas gráficas. As escalas numéricas, nós lemos 1 para 500 mil, como eu falei, lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade, ou seja, a realidade foi reduzida em 500 mil vezes. Já na escala gráfica, lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, aqui nós temos 1 centímetro e nessa outra ponta nós temos 1 centímetro. Ou 2 centímetros, que é a união dessas duas separações, equivalem a 10 quilômetros na realidade. Ok? Então, é assim que se lê as escalas numéricas e as escalas gráficas. Okay? Aqui nós vamos falar um pouco sobre unidades de medidas, para podermos identificar quais são essas medidas. As principais medidas utilizadas em estudos de escala cartográfica são o quilômetro, o metro e o centímetro. Ok? Então, quando nós queremos transformar centímetro para metros ou para quilômetros, nós fazemos a divisão desse valor por 10. Então, em centímetros, nós dividimos por 10 para decímetros, milímetros, até chegar em quilômetros. Quando nós estamos em quilômetros e queremos transformar para metros ou para centímetros, nós fazemos a operação inversa. Nós multiplicamos por 10, de acordo com essa tabela aqui. Ok? Bom, por fim, vamos falar um pouco de cálculo de escala. Como eu falei no início, o principal objetivo da nossa aula aqui é nos atentarmos à questão da proporção da escala, escala grande, escala pequena, e não utilizar tanto a questão da fórmula. Mas é importante sabermos como utilizá-la e o que é, né? Então, para calcular a escala, basta se lembrar de sua relação matemática. Vale lembrar que a escala nada mais é do que uma relação matemática que utilizamos para reduzir as representações, ok, do mundo real. Então, a escala é a relação entre a área do mapa pela área real. A fórmula usada para descobrir a escala, como eu já falei, é esta aqui, que é a escala, que é igual à área do mapa dividido pela área real. Nós podemos modificar essa fórmula, né? E podemos, através dela, descobrir a distância real no mapa. Em diversas questões que lhes dão a escala e a distância no mapa, perguntam qual é a distância real. E podemos usar a fórmula também, modificá-la, para descobrir a distância do mapa. A questão lhe dá a distância do mundo real e a escala, e quer saber a distância do mapa, ok? Os cálculos que aparecem são cálculos bem simples, você consegue resolver sem problema nenhum. Mas como eu falei aqui, o nosso principal objetivo da aula foi repassar para vocês essa questão de proporção, de escala grande e escala pequena. Escala pequena, maior detalhe, desculpa. Escala grande, menor detalhe. Okay? Agradeço pela atenção, muito obrigado, até o próximo vídeo.